Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia para você que é ouvinte da Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Quem fala aqui é Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Agora são 11 horas e 30 minutos e está no ar o programa Fora da Curva. E quem me acompanha hoje no estúdio é Bruno Galindo, que é professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Pernambuco e também um dos conselheiros estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado. E também João Paulo Alain. Ele é professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito na Universidade Católica e também na UFPE e é coordenador da pós-graduação de Direito da Unicap, né? E líder do grupo de pesquisa em estudos constitucionais. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Bruno. E foi notícia ontem em todos os jornais do país, a Associação dos Juízes Federais do Brasil informou que vão fazer uma paralisação no próximo dia 15 de março. É uma resposta à votação que acontece dia 22, convocado pela ministra Carmen Lúcia, para decidir se juízes têm direito ou não a auxílio residência. A pressão vem cerca de um mês depois de uma capa bastante simbólica da revista Isto É, falando de um novo padrão do judiciário, né, com a ministra Carmen Lúcia e diversos juízes posando como super-heróis. E dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que mais de 16 mil juízes e desembargadores em atividades no país ganham mais do que o limite permitido, né? Uma remuneração que chega em média a R$ 42.500. E aí, para começar a nossa conversa, né, talvez a grande questão polêmica nesse auxílio está no fato do quanto ele eleva o salário dos juízes acima do teto, o teto constitucional. Na opinião de vocês, o judiciário no Brasil hoje se sente e se comporta acima da lei? Bem, Bruno, prazer estar aqui novamente no Fora da Curva. Prazer poder contribuir mais uma vez aqui discutindo esses temas que têm nos mobilizado tão intensamente, né, no país esses últimos tempos. Muito bem. Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco o debate, né? O que acontece? A Constituição de 88, ela criou um regime de autonomia para cada um dos poderes, de forma que cada poder, ele viabiliza a sua própria pauta orçamentária, cria o seu orçamento, claro, isso passa por toda a tramitação constitucionalmente prevista, mas quem define os gastos de cada poder é o próprio poder, né? Com o tempo, isso terminou provocando uma espécie de euforia por auxílios, né? E hoje a gente tem, em cima do salário, em cima, enfim, dos vencimentos dos magistrados, a gente tem uma infinidade de auxílios que são conhecidos aí por penduricários. Tem auxílio, por exemplo, alguns tribunais pré-escola, auxílio educação, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio praticamente para tudo. E sobre o auxílio moradia especificamente, também é importante aqui pontuar o seguinte: ele nasceu na história do Brasil a partir da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Primeiro com os deputados e senadores que justificadamente diziam que não podiam manter a casa em Brasília e também onde eles moravam, por isso nasceu o auxílio. Depois isso foi transferido para os militares e depois também para os juízes. Existe previsão legal para o auxílio moradia, né, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, né, artigo 65, inciso 2º. O problema é que houve um processo de universalização do auxílio moradia que praticamente é concedido para todos os juízes. Só aqueles que não querem, que abrem mão do auxílio, que efetivamente não são concedidos. E é absolutamente espantoso, porque é um valor imenso, R$ 4.300 só de auxílio moradia, que só ele representa, né, uma quantidade tão grande de dinheiro do ponto de vista do contexto nacional. 90%, por exemplo, das pessoas que trabalham no Brasil não recebem esse valor, né? Menos ainda... não recebem nem o valor do auxílio. Pois né? o auxílio isoladamente considerado. Então essa é uma questão que me parece muito mais ética do que propriamente jurídica. Sobretudo a partir do momento em que o judiciário empunhou a bandeira da moralidade e ele próprio adotou um discurso que não é exatamente um discurso de apreço à lei, mas um discurso, enfim, muito mais voltado a uma dimensão ética. Mas parece que a mão dupla não existe, né? E essa é uma discussão de fato importante. Bem, bom dia a todos, né? Bom dia, Bruno, bom dia, João. É um prazer estar aqui, né, nesse debate com meu querido amigo João Paulo, né, colega de tantas e tantas
batalhas acadêmicas, né? E, enfim, reflexões e tudo mais. Eu, em linhas gerais, obviamente, concordo com o que João colocou. Talvez eu tenha não sei se seria propriamente uma discordância, mas eu considero particularmente que a questão do auxílio moradia ela é de constitucionalidade duvidosa até. Né? Se a gente considerar que quando surgiu a ideia posteriormente implementada pela reforma administrativa e pela reforma no próprio capítulo do Poder Judiciário, o subsídio como forma de remuneração era exatamente a proposta de ser um subsídio, inclusive na ocasião com um reajuste significativo, né, no fim dos anos 90, foi exatamente para evitar penduricalhos, né, para evitar aquela coisa de penduricalhos que quando você tem a remuneração por vencimentos, é sempre possível você estipular alguns auxílios e retribuição, etc. Nós mesmos, professores da universidade pública, não recebemos por subsídio, né? Mas o subsídio seria, em tese, até para isso, né? Daí até essa controvérsia que está aí parada há quase 4 anos no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da própria previsão legal, né? Acerca do dito auxílio moradia. Mas, ampliando um pouquinho o aspecto, a questão desses auxílios, ela remonta a uma mais ampla, que é a própria questão da destinação orçamentária de recursos públicos, né? Porque são, afinal de contas, recursos públicos. Há um mito, inclusive, criado a partir dessa perspectiva de que o servidor público, de um modo geral, ele ganharia muito, ele seria marajá ou qualquer coisa desse tipo, que não é uma verdade, né? Na verdade, a maioria dos servidores públicos não ganham isso sequer de salário, né? Que dirá como auxílio. Além dos problemas pontuados por João, né, do que diz respeito à própria finalidade do auxílio, né? Quer dizer, o auxílio não é não é salarial, ele não é sequer a desconto do imposto de renda, inclusive no auxílio moradia. Ele é recebido na integralidade como verba indenizatória, quando, na verdade, as situações que João pontuou são situações, na maioria das vezes, raras, inclusive, né? Porque a maioria dos magistrados que recebem o auxílio moram na própria cidade, no caso, muitos deles têm imóveis na própria cidade, então há seguramente um desvirtuamento da finalidade do auxílio, no que diz respeito exatamente a esse aumento, né? Na verdade, isso até foi confessado, né, por alguns juízes, dentre os quais o próprio juiz Sérgio Moro, né, hoje uma celebridade, um juiz celebridade, confessou, de certo modo, o que, na verdade, não é uma coisa, eu não gosto nem de fulanizar a discussão, porque não é uma coisa isolada do Sérgio Moro, é uma coisa que envolve a magistratura como um todo, e de certo modo, confessou que isso era uma compensação pela inexistência de aumento nos últimos anos, o que é bastante problemático, né? Se formos observar que isso possa ser utilizado como atalho para aumentos de salários, né? Aumento de remuneração por essa via, né? E eticamente também questionável. E isso, como eu falei, o anúncio foi dito ontem, né? Na prática, essa paralisação do dia 15, ela afeta o país de alguma forma, né? Vocês acreditam que isso pode se tornar uma greve de fato, uma coisa que se estenda? Bem, eu não sei. Acredito que num primeiro momento não é? Porque uma paralisação, se pelo que eu vi nos noticiários, é uma paralisação de um dia. Então não seria propriamente uma greve. Mas o que me preocupa nisso não é nem a paralisação em si, porque isso pode, obviamente, que os magistrados e outras categorias de pessoas não estão impedidos de manifestarem suas insatisfações, né? Mas num país que tem todos os problemas que nós temos, né, com a quantidade de desempregados, como foi pontuado aqui, muita gente sequer recebe esse valor do auxílio moradia, sequer de salário. Quando nós temos o judiciário, que não é um poder mal remunerado, né? Se nós formos considerar a remuneração, eu fiz antes de vir para cá umas anotações até aqui sobre vencimentos de magistrados, sobre remuneração de magistrados no mundo, e a do Brasil, mesmo com esse período sem aumentos em relação ao subsídio, ainda é uma das maiores remunerações do mundo. Então, num país que tem, por exemplo, uma diferença de parece-me que quase 30 vezes entre o salário médio da população e o salário dos magistrados, isso considerando exatamente essa média que você pontuou.
Enquanto essa média em países da Europa, por exemplo, ela é de 4 vezes, né, a renda média da população. Então, com 4 vezes a mais seria o salário, seria a remuneração dos magistrados. Então, me parece, inclusive, fora de propósito, né? Se a gente considerar, com todo o respeito que eu tenho, obviamente, faço questão de pontuar a magistratura como categoria. Os magistrados, a maioria deles são pessoas sérias e comprometidas, acredito eu. Né? Conheço vários deles, tenho vários amigos no judiciário. Mas isso é fora de propósito, inclusive, não é? Chega a ser algo que parece que o judiciário não entendeu o momento de crise, inclusive econômica, né? De propostas de reforma de previdência, propostas de reforma trabalhista aprovada, todos esses problemas, e parece que o judiciário não compreendeu que a sua remuneração ela está dentro de um contexto republicano também, né? De outros servidores, de outras necessidades que o erário público tem, enfim. Me parece completamente fora de propósito uma manifestação nesse sentido, né? Não é isso, eu concordo. O ponto central é a ausência de uma plausibilidade, né, desse pleito e sobretudo quando a gente percebe que é feito por juízes, ou seja, aqueles que estão, né, a quem estão destinadas e confiadas as competências, enfim, de defesa dos direitos fundamentais, etc. Né? Então é surpreendente a gente perceber um movimento dessa natureza conduzido por juízes. E, enfim. Foi dito agora, você lembrou agora dessa questão do auxílio compensar a falta de reajuste, né? Mas uma das coisas que o judiciário também tem alegado nessa situação específica é um conflito de interesses, né, entre a própria atuação que ele tem tido como na Operação Lava Jato, né, como se fosse uma forma de um ataque ao judiciário também, né? E de fato, investigações como a Lava Jato, outro ponto que você citou aí que eu achei interessante, tem transformado juízes como Sérgio Moro em celebridades, dando um novo contexto para o papel do judiciário no país, que passou a ocupar um lugar decisivo na crise política que está instalada no Brasil. Eu queria saber se vocês acham que a gente já está vivendo ou a gente corre o risco de entrar numa espécie de governo de juízes. Bruno, essa é a questão central, me parece. Né? Os juízes assumiram nos últimos anos um protagonismo nas relações sociais absolutamente inquestionável. Isso se deve, em grande medida, a um processo de efetiva participação do judiciário em questões que anteriormente eram resolvidas, ou seja, tradicionalmente resolvidas na esfera propriamente política, no parlamento, etc. Mas as disputas políticas foram progressivamente sendo, né, deslocadas para o judiciário. E isso fez com que houvesse um envolvimento desses magistrados com expectativas muitas vezes criadas pela própria mídia, pela própria imprensa. Né? E quando isso acontece, quando esse flerte dos juízes com a mídia acontece da forma como tem acontecido no Brasil, há um comprometimento muito sério da imparcialidade. Há um comprometimento muito evidente daqueles elementos que devem ser analisados no curso do processo, né? toda a instrução probatória, o universo de provas, etc., que termina a ser um elemento secundário. Parece ser muito mais importante o resultado final. E eu acho que, em grande medida, isso se deve ao próprio perfil mesmo, né? A própria forma de acesso dos juízes, né? A função judicante, o desenho e o perfil de quem é o juiz no Brasil. Eu tenho aqui alguns dados aqui que ajudam a gente a entender um pouco isso, né? Sobre quem é hoje, ou qual é hoje o judiciário brasileiro. São dados do CNJ de 2014. A gente tem, então, em 2014, 16.812 magistrados com média de idade de 44,7 anos. 64,1% de homens e 35,9% de mulheres. Portanto, há um desequilíbrio muito claro aqui entre homens e mulheres. 82,8% de brancos, 14,2% pardos, 1,4% apenas negros e 37,3% começaram suas carreiras nos anos 90. Portanto, já depois da promulgação da Constituição de 88 e com todo aquele desejo de realização democrática no Brasil, né? 85,9% não exercem atividades de magistério, portanto a maioria esmagadora. Me parece que é um perfil muito, muito claro de um corpo judicante muito suscetível aos interesses da mídia, do mercado, etc. Né? Eu acho que isso ajuda a entender um pouco do que pode estar acontecendo no nosso país hoje.
E eu estava vendo que acontece agora em maio, né, um Congresso Brasileiro de Magistrados, que inclusive vai ser aqui no Nordeste, em Maceió, e me chamou a atenção que na programação do evento, né, que discute o papel do judiciário no país, está presente nomes como Geraldo Alckmin, Armando Monteiro, a Rede Globo, né, tem um consultor econômico do Bradesco, além do próprio painel de abertura que vai ser com o René Dotti, né, que foi assistente de acusação no julgamento dos recursos do ex-presidente Lula. E aí, com isso, eu acho que cabe questionar, será mesmo que o judiciário brasileiro não se mistura com interesses políticos e também empresariais, como foi afirmado recentemente pela própria ministra Carmen Lúcia? Na verdade, Bruno, essa é uma das questões, eu acho que de maior preocupação hoje, inclusive de nós acadêmicos, de modo geral, professores e doutrinadores do direito, como o João bem pontuou, né? A questão da imparcialidade hoje é uma das questões centrais, né? Quando a gente discute e perpassa por tudo isso, né? Inclusive por essa relação midiática, essa necessidade de corresponder a um determinado estereótipo de herói ou do sujeito que faz justiça, o justiceiro, né? Quer dizer, aquilo que o João pontuou, do resultado final importa mais do que o exame concreto de provas enfim, a necessidade de confirmar-se uma narrativa pré-estabelecida a todo custo, que compromete demais essa questão da imparcialidade. Esse é um dos dados, né, que a gente tem visto, né, dentre outros que implicam de juízes de primeiro grau até ministros do Supremo, né, sendo vistos em encontros com pessoas, sejam encontros sociais, sejam encontros até mais privados, né, do ponto de vista da... Quer dizer, não significa que automaticamente o magistrado estaria comprometida a sua imparcialidade por isso, mas cria uma imagem de que aquele magistrado, de fato, não está exercendo a imparcialidade. Eu tenho um dado interessante de um escrito que eu estou elaborando, né, e já colhi alguns dados, por exemplo, da imparcialidade também em países mundo afora. E lembrei, e peguei esse caso, inclusive, para estudo, né, do caso do juiz que foi impedido de participar do julgamento de Pinochet lá nos anos, um pouco antes do início do século, né, lá na Inglaterra. Um dos lords, dos law lords, né, da época, que era como se fosse o Supremo Tribunal Federal do Reino Unido, ele foi impedido de participar do julgamento pelo simples fato de que sua esposa era militante da Anistia Internacional, e isso comprometeria a imagem de imparcialidade da corte, né? Então a corte ficaria com a imagem arranhada caso o ministro julgasse, no caso o Lorde lá da Câmara dos Lordes julgasse o caso lá da extradição do Pinochet. Então já havia, inclusive, um julgamento favorável ao recebimento da ação, né? Tecnicamente a gente poderia chamar assim, e esse julgamento foi anulado pela própria Câmara dos Lordes em função desse comprometimento numa relação familiar, quer dizer, não era nem o próprio juiz, mas assim sua esposa, que tinha uma relação familiar, no caso, uma relação com um órgão que já tinha se pronunciado a favor da extradição do ex-ditador chileno Augusto Pinochet. Então vejam como há essa preocupação, né, mundo afora, até com a imagem da imparcialidade. E de repente nós temos aqui parece que nós vivemos um momento de despreocupação com isso, né, dadas as manifestações de magistrados que parecem não se importar muito em sequer parecerem imparciais, muitas vezes. Isso é muito comprometedor da própria credibilidade da justiça, né? De repente a justiça passa a ter decisões questionadas, não em função de serem tecnicamente equivocadas ou qualquer coisa desse tipo, mas muito mais em razão da falta de imparcialidade que o magistrado possa ter e que ele possa conduzir isso de forma, pelo fato de não ser um magistrado imparcial, possa conduzir os processos de modo equivocado. Isso é, de fato, algo muito sério. Falando ainda desses interesses cruzados, né, um outro dado que eu achei interessante destacar, principalmente para pensar esse papel do judiciário na atual crise política, é a relação que existe entre juízes e instituições financeiras. As instituições financeiras, a gente estava conversando aqui na semana passada, o quanto elas têm um interesse central, por exemplo, na reforma da Previdência, né? E chama a atenção como a gente tem uma grande quantidade de juízes relatores em processos de bancos de causas trabalhistas, né? Que eles são convidados pelos próprios bancos para serem palestrantes de eventos, por exemplo. Eu vi que são cerca de R$245 mil em títulos honorários em casos desse tipo.
do ponto de vista de vocês, isso compromete a ética do Judiciário Nacional, justamente num momento, como o João Paulo bem pontuou aí, deles estarem tentando criar uma relevância a partir da moral e a partir da ética? Veja, Bruno, eu acho que é natural que aconteça esse tipo de cortejamento, né? As instituições, claro, têm interesses em determinados processos, determinadas pautas que estão submetidas aos juízes, e é natural que eles procurem juízes. O que causa estranheza, de fato, é a aceitação desses convites acontecer de forma tão natural, como se não houvesse qualquer implicação no processo de decisão. Isso é uma forma, me parece, muito complicada de manutenção do que seria aquilo que a gente desejaria do ponto de vista de uma imparcialidade. Ou seja, a garantia da imparcialidade exige um distanciamento, exige um afastamento das partes que proporcione um ambiente de decisão que seja tão isento quanto possível. Mas essa aproximação midiática em eventos promovidos pela revista Exame e ganhar prêmio aqui, acolá, enfim, o juiz que vai ganhar prêmio dos Estados Unidos, Homem do Ano e tal, isso tudo revela uma espécie de comprometimento que pode sim atingir o processo decisório, comprometendo muito, muito claramente, né, toda a proposta de imparcialidade que se exige de um juiz, de um magistrado. Não é desejável em absoluto isso. Um pouco de preservação da imagem, um pouco de resguardo da própria figura do magistrado, da própria figura do juiz, é sempre desejável, sobretudo quando ele tem diante de si, enfim, interesses, né, que são da própria parte que a convida. Um dado interessante, só em adendo ao que João colocou, é que, enfim, eu tive na Inglaterra o ano passado, né, e pude conversar com vários professores, vários colegas de lá. E um dado que eu achei muito curioso, e eu vejo isso se repetindo também em muitos outros países, né? Não vou dizer todos, mas uma boa parte do mundo considerado central, desenvolvido, os juízes são, em linhas gerais, absolutamente desconhecidos da população. Eu vi lá que, por exemplo, os juízes da Suprema Corte do Reino Unido, eles se passarem por qualquer pessoa na rua, se a pessoa não for do ramo jurídico, né, se não for um advogado, se não for alguém que milita no ramo jurídico, simplesmente ele é um ilustre desconhecido. Aqui é curioso você notar quanto a população em geral sabe quem é Gilmar Mendes, quem é Edson Fachin, quem é Roberto Barroso, enfim, os nomes dos ministros estão digamos assim, na ponta da língua da população, para não falar do Sérgio Moro, do Bretas e de vários outros juízes de primeiro, segundo grau que de repente se tornam também celebridades. É curioso isso, realmente. E aqui tem uma questão interessante. Muito dessa visibilidade conferida, sobretudo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, é graças à TV Justiça, que nesse contexto termina sendo uma faca de dois gumes. Porque se por um lado confere visibilidade aos debates que ocorrem no Supremo Tribunal Federal, por outro lado cria essas imagens de popstars, enfim, dão esse alento nessas subjetividades, né, egocêntricas muitas vezes, e que podem muito bem comprometer a Aliás, própria grandes proposta. tribunais no mundo não têm televisionamento. Exatamente. Né? O caso do Tribunal E a decisão Alemão, nunca é de um juiz só, de um ministro só, a decisão é da corte. Ou seja, a corte decidiu, ninguém sabe quem votou contra, quem votou a favor. Exatamente para preservar a decisão contra essas influências externas. Do ponto de vista de vocês, essa transformação do juiz numa celebridade, né? Vocês estavam falando, estava me lembrando que a gente tem também vários bonecos de Olinda de juiz, né? Ao lado de figuras que são completamente midiáticas, né? Figuras da televisão, figuras do cinema, da música, e um juiz, um jogador de futebol e um juiz no meio. Vocês acham que isso é uma coisa que ajuda a aproximar uma relação da sociedade com o judiciário, ou vocês acham que isso é uma coisa que serve mais ao próprio judiciário para se blindar do que tentar atacar eles? Veja, essa também é uma questão delicada. Essa visibilidade que o judiciário alcançou nos últimos tempos gera essas expectativas populares de determinados resultados. Como a gente tem dito aqui, essa forma de atuação dos juízes para agradar um determinado segmento social, ela não é desejável de forma alguma. Então, quando você tem, além da visibilidade, essa pretensão de atender expectativas, de atender desejos da população, alguma coisa está errada.
Sabe por quê? Porque no final das contas não é o judiciário que é eleito, não é o judiciário que é votado, ele não se apresenta oferecendo uma pauta de ação para uma população para que ela possa nele votar. Então essa não é a forma de legitimação do judiciário. Para isso a gente tem deputados, senadores, enfim, tem o parlamento de modo geral e até o executivo mesmo que é eleito. Ou seja, essa ideia de que juízes devem atender expectativas populares, ela também é muito problemática. Então, é preciso ver isso com cuidado, porque isso compromete a própria função, a própria possibilidade do judiciário cumprir a sua missão, a sua tarefa institucional. Aliás, João, não é por acaso, né, que a Constituição brasileira, assim como a maior parte das constituições do mundo, colocam o poder judiciário exatamente como poder não eleito. Então, existe até eleição para o judiciário em alguns lugares do mundo. Alguns estados nos Estados Unidos, a Bolívia, aqui vizinha. Enfim, você tem... Brasil, o juiz de paz, possível. Então, assim, a gente tem alguns casos, mas na maioria dos casos os juízes não são eleitos exatamente para que ele possa ser, em algumas ocasiões, um poder contra-majoritário, né? O que a gente chama de contra-majoritário, ou seja, que ele possa decidir, por exemplo, com a Constituição, ainda que seja contra uma determinada maioria, né? Se você considerar aquela ideia de tirania da maioria. A maioria, às vezes, pode ser tirânica, né? E pode ser injusta. E o judiciário existiria exatamente como um poder não eleito, como um poder que, no caso do Brasil, detém algumas garantias fundamentais, como a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade do subsídio, quer dizer, que preserva justamente o magistrado. Por que o magistrado é vitalício no seu cargo? Exatamente para se preservar dos pleitos eleitorais e não ficar suscetível a essa pressão popular para uma decisão que seja agradável à população, digamos assim, à opinião pública, o que quer que isso venha a significar, e contrária à Constituição, por exemplo, né? O judiciário tem que pensar, antes de tudo, no seu compromisso com a Constituição, com ser guardião da Constituição, antes de qualquer outra coisa, antes de querer agradar a população. Então, às vezes, tomar decisões impopulares, inclusive, se essas decisões correspondem exatamente aos dizeres da Constituição, aos objetivos constitucionais, enfim, a tudo aquilo que permeia exatamente a missão da magistratura. Então, exatamente por isso que o magistrado não é eleito, né? Porque em alguns momentos ele vai precisar desagradar a população, né? E nesses momentos ele vai estar blindado com determinadas garantias. Então, eu concordo com o João, quando o judiciário esquece isso e pensa mais em agradar ao povo do ponto de vista de opinião pública ou qualquer coisa dessa natureza, do que em julgar baseado efetivamente na Constituição e no direito, temos um problema muito sério, né, por conta dessa ausência de eletividade do magistrado. Um dos nossos ouvintes aqui, o Ed Júnior, ele deixou um comentário no Facebook, né, se colocando contrário ao excesso de benefícios e falou uma frase aqui: ao povo tudo, à elite nada. E aí, uma coisa que foi dita aqui na nossa conversa, que eu acho que é importante de retornar e destacar, é que a gente falou um pouco aqui citou a reforma da Previdência, e hoje o país ele vive a crise como gestão política, né? A crise como um argumento político para se cercar diversos direitos, temos presenciado vários cortes a direitos do trabalhador, enquanto o judiciário tem lutado pela manutenção de um benefício, pensando que é uma categoria que já recebe um salário muitas vezes 15 vezes maior do que a média nacional. Eu queria saber de vocês o que justificaria um investimento quase irrestrito a uma categoria como os dos juízes no Brasil. Tem algo que justifique, algo que consiga ser usado como argumento para isso? Veja, Bruno, se a gente for recuperar, por exemplo, o processo de elaboração da Constituição de 88, a gente vai perceber que um dos lobbies mais fortes foram justamente os dos juízes. E naquele contexto, garantir o que hoje chamamos claramente de privilégios era uma forma de fortalecer o poder judiciário. Ou seja, a interpretação, acho que isso tornou-se muito evidente e questionável agora, a partir de poucos anos, quando a coisa desandou no Brasil do ponto de vista da institucionalidade de um modo geral. Mas no processo de construção da Constituição e até os anos recentes, ter um judiciário forte é ter todas esses privilégios, essas atribuições todas que hoje são questionadas, para que ele pudesse decidir de forma isenta. Então, o lobby
que foi construído foi no sentido de atrelar a força do Poder Judiciário a isso que hoje chamamos de privilégio. Então, na via inversa, quem quer que discuta isso, quem quer que questione auxílios, enfim, quem quer que questione todas essas vantagens que o judiciário tem, quer enfraquecer o judiciário. Esse é o discurso dos próprios juízes hoje, das associações de juízes, quando, enfim, levantam a bandeira da greve, etc. Ou seja, isso significaria um enfraquecimento do Poder Judiciário, promovido muitas vezes por pessoas que querem acabar com o combate à corrupção. E eis um grande paradoxo, né? Eis um grande paradoxo que a gente tem hoje no Brasil, no sentido de que o próprio judiciário, para conduzir um processo de combate à corrupção, precisa estar autorizado a utilizar de meios e mecanismos, muitas vezes condenados por ele próprios, desde que, né, eventualmente, não seja utilizado em favor de terceiros que não lhes interessam. Então, nesse contexto, Bruno, a justificativa é essa. Historicamente, no contexto da Constituição de 88, a justificativa é exatamente essa. A de que ter um judiciário forte significa assegurar condições funcionais privilegiadas. Essa é a justificativa que eles próprios, né, levantam. E em adendo, eu diria que nós tivemos essa situação que João colocou do forte lobby do judiciário, ela estava dentro de um contexto, inclusive, de um judiciário que era profundamente tolhido, de fato, durante a ditadura, né, na sua independência. Então, se era um judiciário tolhido na sua independência, era um judiciário que, de fato, precisava ser empoderado. Ser mais empoderado. Então, isso se explica, claro, né, esse lobby, mas não significa que o judiciário seja um poder sem controle, sem aquilo que nós chamamos de accountability, né? Um poder judiciário, ele, tanto quanto qualquer outro poder, tanto quanto o executivo e legislativo, ele se utiliza de recursos públicos e deve prestar contas de todos esses seus atos à sociedade, de um modo geral. Então, é essa falta de accountability, essa falta de limites em relação a isso que talvez esteja prejudicando essa atuação funcional do judiciário, como o João colocou. Essa é outra ideia interessante. Se a gente olhar para o processo constituinte, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que só apareceu em 2004. Com a emenda 45, ele já estava na proposta, né, inicial, mas isso foi rejeitado pelos próprios juízes, que achavam que um mecanismo de controle, uma estrutura de controle da natureza do CNJ viria a comprometer a possibilidade de uma atuação livre, né, dos magistrados, e, portanto, seria negativo para o modelo de país que se desejava a partir de então. Então, só em 2004 que foi possível esse debate retornar à pauta e ser efetivamente aprovado. Ou seja, essa ideia de controle, de accountability, como o Bruno bem mencionou aqui, é algo também que não é muito bem digerido pelas estruturas do nosso Poder Judiciário. E basta dizer que o CNJ, ele não é um órgão de controle externo, né? Ele, na verdade, é interno. É mais interno do que externo. E 9 dos seus 15 membros são magistrados. Então, ele só tem 6 membros, que seriam a minoria, que não vem da magistratura. Então, isso é um dado também relevante de que só assim, para ter se conseguido aprovar a emenda 45 com alguma forma de controle, né? Porque até então nem isso, como o João bem colocou. Vocês falaram mais de uma vez aí de um judiciário forte, né? E me parece que falar em um judiciário forte hoje no Brasil é também de falar de uma instituição que é muito, de um certo modo, muito blindada, né? E no momento que eles fazem uma paralisação, que eles chamam a atenção nacional para o papel deles no país, eu acho que inevitavelmente cabe perguntar, do ponto de vista de vocês, seria preciso pensar também uma reforma no judiciário brasileiro? Se fala muito de ter um judiciário que seja mais democrático, por exemplo, né? Como é que seria uma reforma dessa? Sim, de acordo. Eu acho que precisa rever a forma de ingresso. Esse modelo do concurso, ele favorece um segmento muito claro e específico de pessoas que têm acesso à educação de qualidade, que pode pagar, enfim, cursinho por ano, ser mantido por pais, pela família. Então, a ideologia que está subjacente a esse modelo de pensamento, por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, muitas vezes são. Eu também tenho vários amigos, né, juízes, a gente está sempre transitando, dialogando, a gente sabe que as intenções são boas, muitas vezes, mas o que acontece é que, no final das contas, o modelo não favorece uma decisão que seja minimamente condizente com a pluralidade e a complexidade do Brasil. Ou seja, um país de dimensões continentais, um país com uma diversidade cultural imensa,
e uma homogeneidade muito clara na formação das pessoas que ocupam o sistema jurídico como todo. Enfim, isso se estende para o Ministério Público também, enfim, a advocacia pública e todos esses órgãos cujo acesso é através do concurso. Então é preciso, eu acho, rever esse modelo e descobrir uma forma que seja mais propriamente inclusiva, dando oportunidade para negros, índios e, enfim, uma representação plural e efetiva dos interesses que existem na sociedade brasileira. É interessante isso que João colocou. Eu lembro que quando, nos anos 90, né, que o João também estudou nesse período, era muito comum você ter, por exemplo, profissionais diferentes desse perfil que João colocou, do sujeito que para tudo para ficar sendo sustentado anos a fio pelo pai, que tem, obviamente, para conseguir isso, precisa ter alguma condição financeira. Então, o sujeito passa anos a fio estudando até conseguir passar, muitas vezes, num concurso público de alto nível de exigência, quando nos anos 90 era comum nós termos, por exemplo, colegas que eram advogados durante o dia, estudavam à noite, estudavam uma parte do tempo, diminuíam às vezes as atividades como advogado, estudavam uma parte do tempo e conseguiam passar e se tornavam juízes, se tornavam promotores com a vivência, inclusive, anterior na advocacia, né, e encontrando todas as dificuldades naturais, inclusive, que os advogados são. No mínimo, uma vivência anterior interessante nessa relação com a sociedade, com o cliente, etc. Quando hoje esse perfil mudou muito, né? Basta dizer que em Alagoas teve um recente concurso que uma das etapas da escola de formação da magistratura era exatamente os juízes andarem de ônibus na cidade, né? O que parece algo completamente despropositado. Você imaginar que pessoas que vão ser juízes... estágio no povão. Como se fosse um estágio no povão. Eu achei isso interessantíssimo, porque a maior parte dos candidatos que tinham sido selecionados nunca tinham andado de ônibus. Ou seja, então o tribunal levou-os para andar de ônibus no horário de pico, a pegar os ônibus que a população pega, para eles verem como é diferente a vida né, da população em geral. Então vejam que há um distanciamento muito grande entre o magistrado que vai julgar essa mesma população, do ponto de vista da sua visão de sociedade e de mundo, e o que essa sociedade, esse mundo que vai sofrer os julgamentos desses magistrados, que vai passar por esses julgamentos, vai ter. Então no mínimo algo extremamente necessário, essa rediscussão do perfil do magistrado, no que diz respeito a ele ter uma maior aproximação também com a sociedade, né? Não se concebe que o magistrado não saiba o que é andar de ônibus lotado numa cidade que ele vai julgar as pessoas justamente que estão nessas mesmas condições. Quando eu formulei a pergunta, na verdade, eu estava até pensando na forma de atuação, mas João Paulo, quando você começou a falar do acesso, do ingresso, realmente chama a atenção isso, né? Desse perfil do judiciário que você falou, que é um corpo formado basicamente por homens brancos de classe média. Isso. Né? Historicamente, a gente aprendeu que isso nunca foi sinônimo de boa coisa. Né? Infelizmente, nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer a presença de João Paulo e Bruno aqui na nossa conversa. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Estar aqui. Queria lembrar ao nosso ouvinte que o programa de hoje ele tem reprise às 10 horas da noite aqui na Rádio Universitária, e o Fora da Curva volta na segunda-feira, ao vivo, com a apresentação de Adriana Santana. O programa de hoje contou com Natália Cruz nas redes sociais, teve produção de Edi Rodrigues e minha, Bruno Nogueira, e roteiro e locução minha. Os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. Uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.